Agora nós vamos fazer o exercício 4 da página 29. Também é um exercício contextualizado. Ele apresenta um texto falando de queda de árvores, né? Naquela parte laranja ali do exercício. E aí, em seguida, ele começa com algumas informações. Primeiro, ele fala que a pressão exercida pelo vento numa árvore depende diretamente do quadrado de sua velocidade, do formato da superfície atingida e da densidade do vento. Assim, rajadas de 96 km por hora chegam a exercer uma pressão de aproximadamente 8 newtons por centímetro quadrado. Então, essas duas informações são relativas à velocidade do vento e à pressão que ele exerce na árvore. Aí, continuando, ele diz que a gente deve considerar uma árvore que tenha superfície aproximada de 40 metros quadrados e que seja atingida perpendicularmente por um vento. Questão: qual a força exercida pelo vento sobre a árvore? Bom, nós temos aqui a pressão que o vento exerce na árvore e temos a área, né, a superfície de árvore que é atingida por esse vento. Se a gente tem pressão e tem área, nós temos como descobrir a força, né, que é o que ele quer saber. A única coisa que a gente precisa ficar atento é que a pressão aqui é fornecida em newtons por centímetro quadrado e a área da árvore está em metros quadrados. E a gente não pode ficar misturando as coisas. Então, a gente vai precisar pegar essa informação aqui da pressão e passar para newton por metro quadrado, de forma que aí a gente possa calcular a força em newtons. Como que a gente vai transformar, então, 8 newton por centímetro quadrado? Como que a gente vai transformar para newton por metro quadrado? Só lembrar que centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Nós fizemos vários desses no exercício 2, né? Então, a gente tem que lembrar como que faz para transformar aqui. E uma vez que a gente se lembre, aí o exercício fica tranquilo, porque esse 10 a menos 4 aqui embaixo sobe positivo. Então, essa pressão em newton por metro quadrado vai ser 8 vezes 10 elevado à quarta. Então, isso daqui, que é a pressão, é que vai ser igual à força dividido pela área, que é 40 metros quadrados. Para poder descobrir a força, a gente precisa isolar a força aqui do lado direito, passando esse 40 multiplicando lá para o outro lado. Então, a gente vai ter aqui o 8 vezes 10 à quarta vezes 40. Fazendo essa conta, nós vamos chegar em 320 vezes 10 elevado à quarta. Para ficar mais organizado o resultado, a gente pode passar para a notação científica e que daria 3,2 vezes 10 a 6 newtons. A resposta de cima não está errada, né? As duas são opções de resposta corretas. Bom, para terminar aqui os exercícios de pressão, a gente vai fazer o exercício 5 da página 30. Então, ele mostra para a gente lá que tem uma caneta, que ele diz que está apoiada com a base. Essa caneta tem 12 centímetros de comprimento. O raio aqui do círculo é 5 milímetros. A massa dela é 62,8 gramas. E essas informações a gente vai precisar utilizar para calcular a pressão que a caneta está exercendo na superfície. Bom, a gente vai precisar fazer algumas mudanças de unidade. 62,8 gramas a gente vai passar para quilogramas, vai ficar 0,0628 quilogramas, porque cada grama equivale a 1 milésimo de quilograma, né? E os 5 milímetros, a gente vai dizer que é 5 milésimos de metro, né? 5 vezes 10 a menos 3 metros. Para calcular a pressão, vamos dividir a força que a caneta está exercendo na superfície pela área da base da caneta, que é justamente esse círculo aqui. A força que a caneta exerce na superfície é o peso dela. Lembrando, né? Peso é massa vezes aceleração da gravidade.
Então, para calcular a força, a gente vai precisar multiplicar essa massa aqui por G. E a área da base da caneta, nós vamos usar π vezes raio ao quadrado. Π é 3,14. O raio nós vimos que era 5 vezes 10 a menos 3 metros. Isso daqui é elevado ao quadrado para poder calcular essa área. Fazendo o cálculo aqui, nós vamos obter uma área de 7,85 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Aí vamos então calcular a pressão agora. Massa vezes aceleração da gravidade, para podermos calcular a força-peso. E a área do círculo aqui embaixo. Efetuando aqui a conta, nós vamos chegar ao resultado de 8 vezes 10 ao cubo newtons por metro quadrado, ou 8.000 newtons por metro quadrado.